Então, boa tarde a todos aí, né, pessoal? A gente está começando mais uma reunião do HSRG. Hoje teremos a honra de ter a Lívia aí apresentando um pouquinho, né, sobre o projeto dela, sobre metodologia. Lívia, brigadão aí pela disponibilidade, fica à vontade, tá bom? Certinho, obrigada, professor Vinícius, obrigada, pessoal. Boa tarde, meu nome é Lívia, eu sou fisioterapeuta e, primeiro, eu quero dizer que é uma honra estar aqui, eu quero agradecer o acolhimento, a oportunidade de estar com vocês. Desde o momento que eu entrei no grupo, eu tenho aprendido muito a cada encontro. Então, vamos dar início. No início de setembro, eu apresentei o meu projeto de pesquisa, que vai avaliar, estimar a prevalência global de amputados de membros inferiores através de uma revisão sistemática de prevalência, e hoje, dando continuidade à capacitação sobre o processo metodológico desse tipo de revisão. Então, esse é o roteiro que eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje, definindo essas medidas de epidemiologia, de prevalência e incidência, a importância desse tipo de revisão sistemática que aborda a prevalência e incidência, e as diretrizes indicadas hoje para a construção do protocolo desse tipo de revisão, desde o título até as considerações para a meta-análise. A construção dessa aula, ela foi baseada no handbook da Cochrane para as revisões sistemáticas e o Instituto Jonah Briggs, que desde 2013 eles identificaram essa lacuna de trazer diretrizes para os autores desenvolverem esse tipo de estudo, e eles têm publicado bastante, trazido clareza para os autores, e então foi utilizado para a base dessa aula e do estudo do protocolo também. Então, para a gente poder avançar um pouquinho, eu trouxe aqui as definições das medidas de epidemiologia, a prevalência e a incidência. Então, essa imagem, ela é uma imagem bem famosa na área da epidemiologia, onde ela representa uma banheira preenchida com água, e essa água, ela representa a população que tem uma doença, que tem uma condição, que é dada como a prevalência. E essa banheira, ela tem um vazamento dessa água que representa a mortalidade dessas pessoas que possuem essas condições, e também a evaporação da água, que são pessoas que vão recuperar daquela condição, daquela doença. Além desses três fatores, a gente tem a torneirinha que está ali pingando água e enchendo a banheira o tempo todo, que é a incidência, que são os novos casos que estão acumulando ali daquela problemática. Bom, a prevalência ela é dada como a proporção do número de pessoas em uma população que tem a doença em um dado momento. E ela pode ser dividida em três tipos: a pontual, a prevalência de período e a prevalência ao longo da vida. A prevalência pontual, ela é um dado, uma imagem do que está ocorrendo naquele momento. Então, ela também é apresentada como proporção ou frequência, e ela é indicada para aquelas doenças crônicas. Então, a amputação, a diabetes, e aqui eu trouxe um exemplo, que é a prevalência de HIV/AIDS na Austrália em 2011, foi de 0,155, ou 115 em cada 100 mil pessoas, né, quando eles fazem aquela conversão para a população. A prevalência por período, ela é semelhante, só que ela vai avaliar a proporção da população que tem a doença em qualquer momento dentro de um período específico. Então, no lugar de ela perguntar quantas pessoas têm aquela condição naquele momento, ela pergunta quantas pessoas tiveram a doença em um período definido. Então, ela considera um certo intervalo de tempo. E ela é mais adequada para aquelas doenças de curta duração ou doenças que são sazonais. Então, aqui eu trouxe um exemplo, que seria avaliar a população de 10 mil pessoas, onde 500 foram diagnosticadas com gripe durante o inverno de 2024, que dura 3 meses. Então, a gente tem a prevalência de período de gripe, nesse período, de 5%. Também nós temos a prevalência ao longo da vida,
que ela vai medir a proporção de indivíduos em uma população que tiveram uma doença em algum momento ao longo das suas vidas. Então, ela é utilizada para condições relativamente raras e ela traz pessoas que, em algum momento da vida, elas tiveram aquele diagnóstico. Então, independente de elas terem sido curadas ou não. Então, a gente tem aqui o exemplo da população de 1 milhão de habitantes, onde 500 pessoas já receberam o diagnóstico de fibrose cística até a data de 2 de agosto de 2025, por exemplo. Então, a prevalência ao longo da vida seria de 0,05. Entendido essas definições da prevalência, né, que é o que preenche ali a banheira, a gente tem a incidência, que é a proporção de novos casos de uma doença que ocorre durante um período definido. E ela pode ser classificada em duas, que é a incidência cumulativa e a taxa de incidência, que leva em consideração tempo e pessoa. A incidência cumulativa, ela vai medir o total de novos casos de uma doença em uma população definida ao longo de um período especificado. Então, esse tipo de medida, ele tem a certeza que esses pacientes eles foram acompanhados durante esse período. Então, a gente tem um exemplo aqui de 1.000 bebês que foram acompanhados durante um ano e 5 desses bebês desenvolveram fibrose cística. Então, a gente tem a taxa de incidência, né, cumulativa como 500 por 100 mil bebês. E nós temos a taxa de incidência tempo-pessoa, que também mede o número de novos casos, mas ela leva em consideração aquela população que esteve em risco. Então, a última, que é a incidência cumulativa, ela tem certeza daqueles pacientes que eles foram acompanhados durante um ano, mas a taxa de incidência, ela considera as pessoas que perderam aquele acompanhamento. Então, a gente tem um exemplo aqui de 1.000 bebês que foram acompanhados durante um ano e 800 bebês tiveram esse acompanhamento completo e 200 apenas durante 6 meses. Então, ele faz o cálculo ali, convertendo, que dá 100 por ano, e fez a análise em cima de 900 pessoas durante o ano. E durante esse período, 5 bebês foram diagnosticados. E ele é dado pela taxa de incidência, ali foi feito o cálculo de aproximadamente 555 bebês por 100 mil pessoas ano apresentaram um novo caso de fibrose cística, por exemplo. Entendido essas medidas de prevalência e de incidência, agora eu vou apresentar para vocês as diretrizes para a construção do protocolo da revisão sistemática de prevalência e ou incidência. Então, o Instituto Joana, ele começa indicando as orientações com título. Então, a gente tem um exemplo aqui da prevalência e incidência de depressão entre adolescentes em todo o mundo, protocolo de revisão sistemática, onde eles exigem, né, que tenha a medida da doença, de qual medida que vai ser utilizada, a condição ou fator de interesse, a população, tempo, local específico, e definir que aquele estudo é um protocolo de uma revisão sistemática. Quanto ao objetivo e pergunta da revisão, ela deve relatar a frequência, a distribuição de fatores, estados ou condições de saúde específicos em uma população definida. Então, ela vai identificar que condição é essa, quem são as pessoas afetadas por essa condição, o local que essas pessoas estão inseridas e o período em que ocorreu ou que tem a condição ou sintoma desse problema. Ele recomenda para esse tipo de estudo, como critérios de inclusão e especificação da amostra que vai ser coletada, o mnemônico COCOPOP, que já foi apresentado pelo Luciano, né, nas revisões de escopo, onde deve ser descrito e deixado muito claro qual que é a condição, a variável de interesse, que pode se referir como a condição da doença, a condição de saúde, o sintoma, um evento ou um fator associado, e ela tem que ser clara e definida. Quanto ao contexto, os fatores ambientais, eles podem ter impacto
naquela condição e naquela população. Então, deve ser bem definido a área geográfica, o país, comunidade ou cenário específico e o período em que algumas condições aparecem. E a população a ser estudada. Então, deve ser definido quais são as características específicas ou definidoras da população. Então, a idade, sexo, raça, gênero, escolaridade, comportamento individual e os fatores sociodemográficos, entre outros fatores que podem influenciar na população que você quer estudar. Quanto aos tipos de estudo a serem coletados para revisão sistemática de prevalência e de incidência, eles são predominantemente derivados dos estudos observacionais. Então, para os estudos de prevalência, são utilizados estudos transversais e para os estudos de incidência, os estudos de coorte com delineamento prospectivo ou longitudinal. Na estratégia de busca, né, o período escolhido ele deve ser justificado e deve ser esclarecido e deixar escrito qualquer restrição de idioma declarado. As bases de dados elas devem ser listadas e descritas quais que vão ser utilizadas e os termos também eles devem ser listados no protocolo. Então, esses 3 termos que estão aqui embaixo, de prevalência, incidência e epidemiologia, são os mais utilizados para... São as palavras-chave para esse tipo de revisão. Além dos estudos os estudos transversais para prevalência e os estudos coorte para estudos que vão avaliar a incidência, o manual ele também indica que sejam buscados estudos com base na literatura cinzenta. Então, buscar esses dados através das fontes administrativas, os dados de estatísticas vitais do governo, de centros de controle de prevenção e de controle e prevenção de doenças, de registros de utilização de serviços de saúde, registros de doença e associação de doenças, livros médicos e relatórios de especialistas. Além disso, o manual ele também indica que alguns outros tipos de estudo eles podem acabar relatando a prevalência na caracterização da amostra, de ensaios clínicos, de séries de casos, e pode também ser coletado desse tipo de estudo. Na avaliação da qualidade metodológica, ela deve ser realizada por 2 revisores independentes, onde um terceiro entra em caso de discordância entre os revisores, e o Instituto, ele desenvolveu esse checklist, onde ele possui 10 itens, onde eles vão avaliar a representatividade da amostra, os métodos de amostragem e recrutamento, a adequação do tamanho da amostra, a confiabilidade, a validade de mensuração, a integralidade dos relatos e a adequação da análise estatística. Então, no manual, eles possuem um anexo onde é descrito como que cada item vai ser julgado pelos revisores. Não existe um ponto de corte específico, mas tem um estudo que eles utilizaram essa qualidade metodológica e eles criaram essa numeração que tem aqui do lado, que vai classificar quanto ao risco de viés. Na extração de dados, né, ela deve ser registrada em uma planilha também com os revisores, e no manual ele dá algumas sugestões do que deve ser coletado. Então, aqui a gente tem um exemplo dos detalhes do estudo, onde vai colher o título do estudo, o autor, o ano, o jornal. O método do estudo, onde ele vai colher o objetivo, o design, se teve follow-up, a questão das características da amostra e os desfechos. E a extração de dados principal para o estudo de prevalência, quando a gente quer estimar, seria os resultados em relação à proporção de prevalência e aos intervalos de confiança da medida que eu quero utilizar. E para a consideração da meta-análise, da análise estatística, ela pode ser descrita
através dos dados descritivos, então, através de narrativa, de análises mais quantitativas voltadas para tabelas, mas ela também pode ser utilizada através de meta-análise. Em qualquer desses dois tipos de tratativa de dados, os métodos estatísticos devem ser descritos no protocolo e qual software utilizado. Nos estudos de prevalência e incidência, como a gente coleta estudos observacionais e coorte, é esperado que existam dados heterogêneos, né, durante essa síntese durante essa extração e síntese dos dados. Então, é importante entender por que eles são heterogêneos. Será que é a população? Será que tem a ver com a metodologia? Será que tem a ver com a estatística? Então, combinar esses estudos heterogêneos, ele pode não fazer muito sentido, mas eles também podem ser classificados separadamente em subgrupos para fazer análises secundárias. E em caso de heterogeneidade, que é o mais esperado para esse tipo de estudo, é indicado a tratativa através dos modelos de efeitos aleatórios. Então, os dados de prevalência e incidência, eles são dados em proporção. Então, para transformar em um número mais preciso, ele indica que esses números eles sejam transformados através desse método de Feynman, Tukey ou Logit, está com um erro ali de digitação, onde esses dados são transformados depois de volta para a proporção e para os intervalos de confiança, para que eles possam ser descritos, resumidos e também mostrados em um gráfico floresta, por exemplo. Essas são as minhas referências. Muito obrigada. Deixa eu voltar. Valeu, Lívia. Obrigadão aí pela apresentação, viu? Vamos lá, pessoal. Quem quer começar aí? Deixa eu voltar a compartilhar a tela. Todo mundo tímido? Vai, Lu. O Lu tá te parabenizando, Lívia. Não sei se você tá vendo. Agora você tá vendo, né? Agora eu tô vendo, tô só caçando aqui qual que é. Pessoal, todo mundo tá... A ideia da capacitação não é só a Lívia apresentar, não é só ela ter propriedade daquilo que ela está fazendo, né? Se a gente tiver que fazer uma revisão, seguindo a mesma metodologia, a gente ser capaz de fazer. E aí? Tá todo mundo aqui ciente de como que faz? Viu a diferença em relação a de uma de eficácia, por exemplo? Quais são as dúvidas aí? Alguém que também já realizou ou participou desse tipo de estudo, porque eu tenho bastante dúvida em relação à avaliação da qualidade metodológica. Apesar de ter esse manual que descreve como deve ser avaliado, eu ainda percebo que não é muito claro, sabe? E como eu ainda não participei de nenhuma revisão, eu acho que eu vou sentindo isso também ao longo do tempo, durante o processo de avaliação metodológica do grupo, quem tiver em reunião também, mesmo que não seja de prevalência, eu tenho vontade de participar, porque eu acho que vai ficando mais claro, sabe? Olivia. Oi. Então, essa eu já ajudei numa revisão de prevalência, e realmente, assim, o instrumento para análise de risco de viés é um pouquinho demorado mesmo, mas esse aí da Joana Briggs eu não tenho muita experiência, porque a gente usou um adaptado, sabe?
Se Uhum. adaptou de um outro estudo, que aí ele tinha pontuação e como a menina estava fazendo mestrado, precisava de fazer com um tempo mais curto, aí era um pouco mais prático. Então esse aí eu já não tenho tanta experiência, sabe? Uhum. Uma coisa que eu ia só falar para ficar atento, Lívia, eu acho que, né, como você deve ter visto, incidência e prevalência tem muitas definições diferentes, né? Você tem vários jeitos de calcular. E aí eu acho que uma das atenções vai ser o nome que dá e como eles definem o que eles fizeram. Porque eu não tenho dúvida que tem vários estudos errados até entre incidência e prevalência. E Uhum. ainda mais dentro do formato de coleta vai ter mais ainda. Então, né, acho que é sempre melhor se apegar à forma que ele descreve do que ao nome, tá? Sim, sim. Então, esse é um cuidado bem grande, assim, que é bem comum passar, eu acho. Verdade. A gente vai coletar a prevalência pontual, então isso é um ponto a. Mas até entender, assim, se você vai excluir os outros estudos e vai manter neles, né? E aí até essa justificativa de quantos que você exclui por definição equivocada, né? Então, acho que talvez é Uhum. interessante isso. Vamos lá, Liv. Bom, eu acho que primeiro é saber a importância que tem né, quando você vai fazer uma revisão, nesse caso mais epidemiológico, né? A gente entender o que está acontecendo ali para poder atuar de uma melhor forma ali. E aí, primeira coisa, quando você chama de prevalência pontual, você pode esclarecer para os meninos o que você está chamando no seu projeto de prevalência pontual, Lívia? É todo mundo que tem hoje, ou no último, tem gente que chama prevalência pontual nos últimos 30 dias, ou no último, entende? O que você chamou na sua revisão? Aham. A prevalência pontual seria o recorte, né? Aquela imagem ali até o período. Então, a gente não definiu, por exemplo, de 2013 a 2016. A gente vai fazer até a data de setembro de 2025, por exemplo. Então, Isso, seria até onde? mas aí você vai perguntar, mas você vai olhar naquela população ali, todos que tiveram até Isso, hoje, vamos supor, né? isso. Os que foram amputados até hoje. Uhum. Então, isso aí seria pontual ou seria, no caso, lifetime, né? Da vida da pessoa até aquele momento? Aham. Seria pontual porque é uma condição que é crônica, então eles foram amputados, mas eles não vão não ser mais, tipo, Porque, assim, eu entendo que quando você tem uma condição que ela tem a remissão e depois pode voltar, aí faz sentido eu falar do de pontual, né? aham, Por que eu estou questionando essa questão do pontual no seu caso? Uma vez a pessoa é amputada, ela não deixa de ser amputada, certo? sim, Então, não seria lifetime? Que é uma vez que ela está amputada, entende? É da pessoa, né? Então, ok, aquele momento você está fazendo a coleta ali, né? Para ver naquele quadro quem sim, tem e quem não tem, né? Então, vai ser um percentual X. Mas, assim, nesse caso, você não tem remissão, né? não tem Então, remissão. entendeu? Vou ter que, porque até na naquela discussão que a gente teve, o Renan sugeriu, né, da prevalência pontual, Uhum. mas Mas é porque na dele a gente. É porque tem essa confusão, tá? De incidência e prevalência. Prevalência quando? No momento, nos últimos 30 dias, no último ano, na vida toda, né? No seu caso, eu entendo que assim, tem que ser lifetime, tem que ser lifetime. né? Mas assim, dá uma olhada, porque eu acho que para mim faz sentido. Sim, sim. Dai? Eu ia perguntar justamente por isso, porque até como a Lívia apresentou a definição e até refletindo aqui, tem hora que parece que encaixa nas duas, dependendo de como a gente olha.
Porque, por exemplo, se você olhar que a pessoa teve uma condição específica, né, num ponto específico, aí dá para encaixar como a prevalência pontual. Mas olhando pela perspectiva que você trouxe, aí também encaixa na outra. Aí é possível a condição encaixar nas duas prevalências assim mesmo? Você pode pesquisar na revisão mais de uma prevalência, mas nesse caso, eu acho que é mais a gente entender qual que seria melhor, Dai. E no meu entendimento, a condição, a prevalência, qual que é a condição que a Lívia está estudando, né? Não é o amputado Uhum, de 100 pessoas de um determinado local ali que foram investigados, quantos são amputados, não é isso? uhum, Então, assim, uma vez amputada, ela não vai deixar de ser Ela amputada. vai deixar. Né? Então não existe essa ideia assim, tem que ser até da vida toda até ali, né? uhum, A questão seria naquele momento assim, quem está amputando agora, Uhum. entendi agora. Entendi, é que eu tinha entendido de entende? uma outra forma pontual, mas agora fez sentido. É, Realmente, aí desse jeito faz sentido ficar somente com a outra mesmo. vou falar em outra situação. Vamos pegar dor lombar. Dor lombar, né? Você tem episódio, tem remissão ali, pode ser que volte, né? Mas um determinado momento você pega dor lombar ali, sei lá, vai ser 25% no intervalo de confiança, dependendo da população. Se você pega o idoso, é provável que, se você pega o idoso, a prevalência pontual também é igual. A gente já viu que é 20% a 25% ali. Agora, se você investiga lifetime prevalence, que aí você está investigando todos aqueles que tiveram, teve remissão, voltou, tal, vai ser maior do que isso. Entende? Mas no caso como é que fala? Do amputado não tem jeito, né? Realmente. Mesmo que ele seja protetizado, ele vai continuar sendo amputado. Então, Sim. Todo mundo está de acordo, gente? Ou alguém não entendeu? De acordo, agora eu consegui entender melhor, ficou claro para mim. Então seria o lifetime prevalence no seu caso, Liv. tá. Tá? Beleza, a gente já entendeu então que é importante, né, entender isso e o que vai ser investigado ali para não ter confusão na hora de buscar os artigos, né? Outra coisa que foi comentada é sobre. Bom, antes de entrar na questão do risco de viés, que o Júlio já comentou, é sobre o critério de inclusão. Quais tipos de estudos você vai entrar na sua revisão para a gente exemplificar aqui, Liv? Os estudos transversais. Estudos transversais, mas esses estudos transversais é qualquer estudo, vamos supor, eu estudei a prevalência de amputados aqui na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. E aí eu peguei só aqui, tá? Sim. Ou tem que ser de base populacional? Então, de início, eu tinha pensado em definir um número amostral, né, que seria aqueles de base populacional, que vão trazer uma amostra representativa da população. Só que depois, na apresentação, a gente refletiu de não limitar ali o número de participantes, para a gente conseguir trazer uma abrangência maior e talvez, quando a gente identificasse esses estudos, a gente poderia fazer uma análise secundária com os estudos de base populacional, sabe? Uhum. No guia, né, Joanna Briggs, o que eles falam? Falam para incluir tudo? Eles falam para incluir tudo, inclusive estudos de ensaios clínicos que trazem a prevalência ali na característica da amostra, sabe? Entendi. Porque assim, é o seguinte, eu vou dar um exemplo bizarro que eu já vi, né? Estava investigando dor femopatelar, patelofemoral, né? E aí eles queriam investigar essa condição num determinado local, Uhum. que vamos supor, trabalhadores de um determinado setor. E aí eles pegaram um dos setores, falaram, olha, nós pegamos quase 100% desses trabalhadores desse local. E aí eles concluíram que a prevalência de dor patelofemoral nesses trabalhadores desse setor, não era nem só do local, era de 90%. Então, assim, por alguma situação bizarra naquele lugar, foi prevalência super alta. A gente sabe que
não é isso, a prevalência de dor patelofemoral. Então, assim, a gente pode ter situações que a gente vai ter um estudo que investigou uma população tão específica que a prevalência vai ser muito alta. Uhum. E aí, para evitar esse tipo de viés, o ideal é estudo populacional, de base populacional. Mas aí, na minha opinião, assim, eu já fiz nas duas situações, base populacional e sem base populacional. A minha dica é o que fala as recomendações. Então, a recomendação fala para incluir tudo, não é isso? Sim. Então, vamos seguir a recomendação e a gente faz uma análise sensitiva, que isso aí é um problema metodológico, que está possivelmente sendo avaliado no risco de viés, Uhum. tá? Então, a gente vai, se salvo engano, esse aí da Joanna Briggs, ele avalia isso, se é de base Ele populacional ou avalia não. a Isso, representatividade da amostra. isso. Você pegou aquela revisão de prevalência não sei se foi sarcopenia ou Tem sarcopenia de dor lombar também. dor lombar, uma das duas a gente usou ele. Sim. Tá. Então, beleza. Dependendo, a gente pode fazer uma capacitação depois sobre análise de risco de viés para esse tipo de revisão, para capacitar todo mundo. Vinícius, só para entender, você comentou assim, né? A gente vai incluir tudo, aí faria uma análise sensitiva de sensibilidade. Aí, com a análise de sensibilidade, a gente ia conseguir contornar isso para discutir isso melhor, para controlar um pouco Se o mais esse risco, viés, se né? o risco de viés ele impacta na estimativa, né, de prevalência. Sim, Eu acredito que sim. Tá? entendi. Geralmente tende a inflar a estimativa. Tá? Uhum. Estudos não populacionais, no caso. Né? Então tá, então a questão é, o critério de inclusão tá claro, né? E aí usar direitinho como que você vai fazer as análises subgrupos. As análises subgrupos, vamos supor que no caso da Lívia, o que você está prevendo que vai fazer a análise subgrupos aí, Lívia? Eu tenho pensado em fazer análise de subgrupos em regiões geográficas, sabe? Continentais, assim. Porque seria um dado que também falta no Brasil, então a gente trazer essas regiões, sabe? A gente tinha pensado, além a gente tinha pensado em características da amostra, eu lembro, Questões e aí biopsicossociais. a questão de regiões, a gente fala índice, né, de DH ou região, é legal, e também por articulação, não é por tipo, né, membro Isso, inferior é uma coisa, mas você pode ter transtibial, transfemoral, né, então, é isso? isso. Eu estou na dúvida em relação, por exemplo, se for amputado bilateral, de fazer uma análise ou incluir como amputado, Amputado, amputado. é uma pessoa, é um participante. Amputado, a não ser que ele seja transfemoral e transtibial. Tem. Vamos supor, né? Vamos supor que ele tem dois níveis diferentes. Salvo engano, a gente vai ter que colocar ele como se fosse um subgrupo diferente. Uhum. Eu acho que é mais, inicialmente é melhor, sabe? Depois a gente vê. Aí essas de subgrupo seria só realmente daqueles níveis bem mais prevalentes, né? Porque se a gente for olhar só para membro inferior, dá muito nível, né? Aí daria muita análise de subgrupo, né? Vamos ver o que vai ter poder para fazer análise de subgrupos, né? A análise de subgrupos, a gente consegue fazer ela qualitativamente. Ai, Entendeu? Então, mesmo que tenha poucos, a gente consegue fazer. Só que o ideal na análise de subgrupos é a gente ter poder para fazer uma meta-regressão. sim. Pouquíssimas vezes a gente consegue ter poder estatístico para fazer isso. Tá? É tipo como se fosse fazer uma regressão, né? Só que de estudos ali. E aí todo mundo entende como que é a análise aí, né? Primeiro pensando no estudo, né? Você tem, vamos supor, 100 participantes. Quantos desses participantes têm a condição e quantos não têm? Então você vai ter o caso e o controle. Então você vai ter ali o percentual, né? Então vamos supor, a gente tem 20 participantes que têm e 80 que não têm. A gente está falando então de 20% da população, né? Vai ter um intervalo de confiança ali, porque não é a estimativa correta, né? Tem uma variação. Se fosse repetir esse estudo
em uma outra população similar, ficaria dentro do intervalo de confiança. Às vezes é melhor eu saber o intervalo de confiança do que a estimativa média ali, né? E aí, quando eu vou fazer a meta-análise, eu vou, né, vou somando ali e vou fazer a meta-análise ali, sendo que os estudos que tem o maior N, ele vai puxar, vai pesar mais na hora da estimativa, com certeza. Tudo certo, turma? Uhum. Lívia, craque, confiante, tudo certo? Indo, tudo certo. Vou procurar mais sobre essa questão da prevalência e da base populacional. É importante falar também que as revisões de prevalência são excelentes porque elas servem para gestores saber quando, vamos supor, você quer onde vai o dinheiro ali, né? Geralmente você manda para as condições mais prevalentes ali, né? E além disso, pensando em pesquisadores, a área acadêmica, quem gosta dessa área gosta de citação, envolve impacto, né? Papers de prevalência e incidência geralmente são bem citados. Tá? Então, todos os papers que a gente vê de prevalência, eles têm muita citação. Tá? Então, é interessante porque é importante mesmo, né? A gente, às vezes, não dá o devido valor. Sim. Turma, mais alguma coisa para ajudar a Lívia aí na capacitação? Podemos fechar? Por mim, tranquilo. Obrigada, Lívia. Parabéns, viu? Bom, gente, obrigada a vocês.